Um excelente dia a você. Nós estamos já há alguns dias desta data, 10 de agosto, e já estamos anunciando aí há mais de uma semana. E essa semana, então, cada dia que passa, antecede e se aproxima do dia 10 de agosto. Uma data em que nós determinamos que muita coisa vai mudar na sua vida. Imagine você estar vivendo um ano de desgosto, um ano onde tudo está dando errado, onde tudo que você coloca as mãos não flui, não avança, e você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, trabalhador, trabalhadora, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se esforça muito, mas o resultado é zero. A Bíblia diz que havia uma cidade assim, uma boa localização, uma boa cidade, tinha tudo para ser uma cidade próspera, mas havia um problema. A fonte de água, que era a fonte de renda, porque no passado, imagine, uma cidade dependia da água. Se hoje nós dependemos, imagine no passado. A fonte estava amarga, as águas estavam contaminadas, com problema. E então tiveram a ideia de consagrar um sal e colocar este sal consagrado nessas águas. O que aconteceu foi que a fonte ela ficou boa, a fonte começou a prosperar. As águas estando boas, a cidade começou a prosperar. E é baseado nessa história que no dia 10 de agosto nós vamos dar para você um pouco de sal, consagrado também. E você vai lançar este sal na fonte de renda. Você trabalha com carro? Então você vai colocar um pouco deste sal no seu carro. Você tem uma imobiliária? Você trabalha numa imobiliária? Você vai colocar um pouco deste sal lá na imobiliária. Você tem uma loja? Então você vai colocar um pouco desse sal na loja, na sua fonte de renda. E o que vai acontecer é que a sua vida vai começar a prosperar. Preste atenção nesse convite. Jericó era uma boa cidade, mas havia uma fonte e era dela que vinha tudo que impedia a vida de florescer. Na vida, alguns problemas aparecem em um lugar, mas têm origem em outro. Por isso é preciso ir até a fonte, a raiz do problema. Usando o sal, Deus purificou as águas de Jericó, mostrando que quando a fonte é curada, tudo ao redor pode voltar a florescer. Assim também, não importa quanto desgosto você tem vivido, ao tratar a fonte, uma nova história para você pode começar. Segunda-feira, 10 de agosto, a segunda-feira do fim do desgosto, com a entrega do sal, na maior palestra de prosperidade do mundo e em todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. E um detalhe é que a entrega deste sal será gratuita. Comigo aqui nos estúdios, Pastor Igor, nós já estamos, Pastor Igor, algumas semanas consagrando esse sal e no momento em que o sal chegar nas mãos dessa pessoa, algo bíblico, quando ela usar a fé, onde ela colocar esse sal, a vida dela vai começar a andar. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Me lembra agora também que na última segunda-feira, centenas de pessoas oraram juntas consagrando esse sal, determinando que milagres financeiros aconteçam. Quem sabe você já viu muitos milagres na saúde, milagres de cura, de libertação, de quebra de maldição, mas agora você está precisando de um milagre financeiro. Por isso que nesta segunda-feira, tome a decisão, esteja conosco, receba gratuitamente esse sal, faça uso da sua fé com esse ponto de contato. O milagre que você precisa acontecerá. Nós temos uma história da Virgínia que mostra o que aconteceu depois que ela usou a fé. A vida dela estava com uma vida de desgosto, as coisas não aconteciam, não fluíam, e ela então usou a fé. Foi neste momento que o sal espiritual entrou na vida dela e a vida dela passou a ter sabor. Conheça a história dela. Meu nome é Virgínia, eu sou formada em administração de empresas e hoje eu tenho uma empresa no ramo de moda que é moda infantil. Antes de chegar no Congresso para o Sucesso, eu tinha doenças, eu tomava remédio de tarja preta, eu tinha depressão, eu estava quase concluindo a faculdade, trabalhava numa empresa com vendas, vendia bem, sempre batia a meta, mas eu tinha a vida muito amarrada.
ficava adquirindo dívidas e aí eu tive uma preocupação muito grande, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar a faculdade devido a essas dívidas. E eu via, né, amigas adquirindo bens, né, e aí na faculdade elas já estavam conquistando e eu não conseguia. Eu estava com essa vida amarrada, com dívidas, com esses problemas financeiros, né, às vezes queria comprar algo diferente, né, jovem, mas aí eu não conseguia. Então eu tinha essas limitações e até mesmo a gente estava se preparando para casar, a gente tinha que adquirir novos sonhos, novos projetos, né, para o nosso casamento. Mas mesmo assim tinha essas dívidas, essas limitações. E foi aí que eu conheci o Congresso para o Sucesso. E foi aí que eu descobri que você tendo uma aliança com Deus, toda a sua vida poderia ser transformada. E ali a minha visão mudou. E eu pude ver e já testemunhar, né, pessoas que já estavam conseguindo pequenos sonhos, grandes sonhos. Eu falei assim, nossa, então eu também vou conseguir. E é através dessa aliança com Deus eu conseguia ter uma direção, uma visão, um entendimento totalmente modificado. Transformei em outra pessoa. E aí eu comecei degrau a degrau, paguei todas as minhas dívidas, eu consegui me formar na faculdade, a gente conseguiu realizar o sonho do casamento. E aí no Congresso para o Sucesso eu tive a direção de ter o meu próprio negócio. Não foi fácil, foi degrau a degrau. Na verdade eu até comecei em casa. E aí eu fui abrir um espaço, depois eu ampliei, depois a gente foi para um outro espaço. Hoje a gente está com um espaço bem amplo, a gente tem 3 funcionários bem abençoados, a nossa clientela é abençoada, os nossos clientes amam o nosso projeto de roupa infantil e graças a Deus a gente transformou a nossa vida. E tudo isso que Deus fez nas nossas vidas é muito bom, mas o mais importante, o meu bem maior é o Espírito Santo. Porque quando a gente chegou, a gente priorizou ter o Espírito Santo de Deus. Passamos guerras, lutas, adversidades, desertos, mas o Espírito Santo nos dá uma paz, nos sustenta todos os dias, nos dá a certeza de que o amanhã sempre vai ser melhor. E graças a Deus, o Espírito Santo nos dá a sabedoria de tudo que a gente tem que fazer. E essa aliança com Deus, nós conseguimos transformar as nossas vidas. Viu como funciona? Ela usou a fé. É isso que nós estamos mostrando para você. Quando a fonte de renda ela está contaminada, tudo ao redor não vai para frente. Mas ela usou a fé. Esse é o propósito, receber esse sal, lançar o sal na sua fonte de renda para que as portas, os seus caminhos, eles venham se abrir. Então, nessa segunda-feira, dia 10, nós vamos a essa matéria que trata mais sobre esse assunto, sobre ter uma aliança com Deus, um milagre financeiro que você precisa e as portas estarão abertas. Faça uso da fé, tudo vai mudar. Contas atrasadas, nome negativado, limite estourado. Sob pressão, muita gente vive no limite, escolhendo qual conta pagar e qual deixar para depois. Sob ameaça de despejo, famílias inteiras convivem com medo de perder a moradia. Tem gente que evita atender até mesmo o telefone, com receio de mais uma cobrança. Outros já não têm conseguido dormir, tentando encontrar uma saída que simplesmente não aparece. Situações que vão além da falta de dinheiro, afetam a mente, o emocional e colocam em risco até a estrutura familiar. Moisés também enfrentou um momento de extrema dificuldade e precisou parar e não se deixar levar pela situação
aparentemente improvável. Em vez disso, escolheu crer que a resposta viria da voz de Deus. E foi assim que presenciou com os próprios olhos a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, considerado um dos maiores milagres já registrados. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Marchem! Vamos! Precisamos ir. Estou com medo. Tenha fé, Ana. Marchem! Marchem! Vamos! Uma prova de que, para ele, não existem limites. E é com essa fé que pessoas têm buscado uma resposta para a vida financeira. Quando tudo falha, a aliança com Deus se torna a última porta. E para muitos, a única esperança. Independente de qual seja o tamanho do seu problema, não há nada maior do que aquele que criou tudo e é especialista em realizar milagres. Participe nesta segunda-feira com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus 2026. É necessário uma aliança com Deus. Pastor Igor, não adianta. Se a pessoa tentar com a força do braço, tentar lutar sozinha, ela não vai chegar a lugar nenhum. A prova são os testemunhos que nós temos. As pessoas continuam trabalhando, continuam lutando, mas agora, aliadas com Deus, as portas se abriram. Exatamente por isso que você precisa reagir agora e já se preparar para estar conosco nesta segunda-feira. Na força do braço, você só vai afundar igual carro atolado. Quanto mais faz força para sair, mais ele desce. Assim tem estado a sua vida, a vida de muitas pessoas. Agora, quando você tem uma ajuda externa, ajuda divina, a condição da sua vida é transformada. Deus te ergue, Deus te levanta. A exemplo disso, você vai acompanhar agora relatos de pessoas que firmaram essa aliança com Deus e a realidade da vida delas mudou completamente. Acompanhe. Raquel, antes e depois da aliança, por favor. Boa noite. Antes de eu fazer a aliança, o pacto, eu lembro que eu já estive desesperada também. Ao completar ali meus 18, 19 anos, ainda não tinha trabalhado de carteira assinada. Então, eu enviava currículo, e nada de ser chamado. E aí foi completando 20 anos, 21 e nada. Até consegui um trabalho, fiz um concurso, passei, mas era temporário. E trabalhava por conta própria, no entanto, o meu salário não dava para me manter, Digamos que se eu fosse pagar um aluguel, me manter, eu não iria conseguir com aquele salário. Até que pesquisando, eu vi que em Florianópolis eu teria grandes oportunidades, de emprego, então eu vim para cá em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E chegando aqui em Florianópolis, eu lembro de uma vez que eu estava em casa, peguei a aliança do pacto, e eu coloquei em cima do meu celular, que era um meio de envio de currículo, que hoje em dia é digital. Então, coloquei ali e eu orei a Deus. E eu determinei, eu falei, meu Deus, eu priorizo o Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor sabe da minha intenção. Eu quero um emprego nessa área, de determinado horário, porque eu quero ter tempo para o Senhor, não quero que o meu trabalho venha me sugar 100%. E da forma que eu pedi, pastor, Deus honrou. Deus honrou de uma forma tão grande, porque eu não tinha experiência para essa área, e os meus patrões me contrataram, deram esse voto de confiança, eu vi que foi o próprio Deus, porque eu não tinha experiência e conhecimento nenhum,
né? Então eu comecei a trabalhar na área e não só isso, né? A área que eu trabalho hoje, a gente vai em busca de candidatos para outras empresas. Então eu faço seleção de pessoas. Um dia eu procurava emprego, hoje em dia procuro pessoas para trabalhar. E o meu salário ele nunca fica parado, porque além de ter a base, o salário base, eu ganho por comissão, por fechamentos de vaga, né? Então, o meu salário ele não fica parado, ele está sempre se movimentando para melhor. E eu vi que tudo isso aconteceu porque eu priorizei a Deus, eu priorizei o meu pacto com Deus, eu coloquei sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Sou João, conta pra gente o que aconteceu na sua vida, vindo segunda-feira aqui na Catedral, usando a fé, perseverando. O que aconteceu? Então, pastor, normalmente a gente só faz investimento quando está sobrando, né? No meu caso foi diferente. Eu fui até a minha cidade onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. Chegando lá eu vi uma oportunidade de investimento, mas só que eu não tinha como investir, né? Mas eu fui até a corretora, conversei com ela, expliquei a situação, falei para ela que eu queria investir e ela pudesse me orientar como eu poderia fazer. Então ela falou para mim como eu tinha que fazer e eu segui o planejamento e fui. E deu certo, consegui fazer o investimento, né? Investimos num loteamento de altíssimo padrão. Nós não pretendemos construir, compramos realmente para investimento mesmo, né? E então nesse período que de lá para cá, que foi de dezembro para janeiro, eu passei por uma instabilidade financeira na empresa, né? Porque quem trabalha por conta própria não tem uma renda fixa, tem uma renda variável. Então, ela varia, tem dias que está bom, tem dias que não está. Então, eu passei por uma instabilidade de não conseguir pagar uma das parcelas do meu... Então, foi acumulando. A parcela é um valor alto, então acumulou 3 parcelas e eu pensei, agora eu vou ter que entregar um investimento, eu não vou ter que conseguir pagar. Então, eu vim aqui na segunda-feira, falei com Deus, pedi uma orientação para o pastor e o pastor falou para mim, não, vai na fé que Deus vai honrar. E Deus honrou. Na mesma semana eu fechei um contrato, botei o financiamento em dia e graças a Deus, Deus abriu as portas, agora está tudo certo, estou com pagamentos adiantados e Deus tem honrado, graças a Deus. Para quem estava com prestações atrasadas, agora tem pagamentos adiantados, mudou a condição. Mudou a condição. Deus abençoe mais e mais. Seu nome? Jane. Edvar. Quem fala dos dois? Como é que era esse da aliança, como é que está agora? Bispo, cheguei na aliança faturando aí mais de R$500 mil por mês, R$500 mil também de problemas, muita dívida, problema com sócio. Cheguei, compreendi, fiz um pacto com a aliança e Deus deu uma direção. Eu encerrei essa sociedade, essa empresa, Deus deu uma nova direção de um novo negócio, começou a arrebentar. Comecei a atender inclusive nível Brasil, arrebentando, o trabalho dando muito, tudo dando certo, só que em algum momento eu comecei a não priorizar aquele pacto que eu tinha. Eu comecei hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, e comecei a tirar a minha força. Foi automático, foi tirar a minha força, as coisas começaram a cair. Começou a cair, e eu não entendi, não bebo, não fumo, não me prostituo, tenho uma vida correta, por que não está dando certo? Aí eu voltei para o pacto, fiz uma aliança verdadeira com Deus, forte no altar, porque eu compreendi tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Deus me deu uma nova oportunidade, um novo negócio e já está arrebentando. E o principal, né? O fortalecimento do Espírito Santo, a paz. Isso não tem preço. Quer dizer, quando o senhor chegou aqui, o senhor ganhava dinheiro, mas também tinha muitas dívidas, entrava e saía, Sim. Tinha uma sociedade conturbada, começou a crescer e deixou a vida espiritual de lado. Sim, senhor. Tirei a força. Tirou a força da sua vida com Deus. A vida com Deus. E começou tudo a perder a força na sua vida. Espero que agora o senhor tenha aprendido que é com Deus. Aí o senhor conquista e estabelece. Deus abençoe. Tá vendo só? Deus transformou completamente a realidade dessas pessoas. É o que tem que acontecer com você. Então esteja conosco nesta segunda-feira. Você pode vir às 7 ou às 10 da manhã, meio-dia ou 3 da tarde, 18 horas ou 19h30. O nosso endereço é esse, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Pastor David, quem vier vai ver um antes e um depois em sua vida.
Não tenha dúvida, porque é isso que Deus faz. Deus transforma. Ainda que você esteja no pior momento, enfrentando a maior luta que você já passou de todos os tempos, você se encontra com depressão, angústia, até mesmo sem força de reagir. Claro que não precisa você esperar até a próxima segunda-feira. Ainda hoje você pode procurar ajuda. A Universal está todos os dias de portas abertas e basta você chegar aqui. São 49 anos lutando pelas pessoas, ajudando pessoas que precisam mudar de vida, e você viu apenas um pouco do que acontece ou aconteceu nesses 49 anos. Nós já estamos chegando a 50 anos do ID, levando a palavra de Deus. Nós estamos chegando aí no Jubileu de Ouro. São muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Por que a sua não pode também? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? É lógico que não. Se nós conseguimos ajudar todas elas, podemos ajudar você também, independente de religião, de gênero, de opção sexual. As portas da Universal estão abertas para você. Ainda hoje você pode dar um basta no seu sofrimento. E se você quiser se programar para segunda-feira estar conosco, recebendo gratuitamente o sal, será um prazer poder entregar para você e ajudar a sua vida financeira. Chegamos aos instantes finais do programa. Que Deus ilumine, Deus abençoe os seus caminhos. Te esperamos. em 1992. Trecho do programa Despertar da Fé com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero apenas chegar a você e trazer uma palavra de Deus, uma palavra que vai ajudá-lo talvez muito nesse momento. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Qualquer que seja o seu problema, a partir do momento em que você invoca o Deus vivo, os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvá-lo. Apenas a fé na sua santa pessoa faz possível o impossível em nossas vidas. Quer dizer, você está aí sofrendo, gemendo, né? Já bateu em tantas portas, está cansado de sofrer. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-lo, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvi-lo. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você desperte essa fé que você tem dentro do seu coração, nesse Deus vivo, para que você então possa alcançar a sua graça. É tudo que Deus exige de nós, é a nossa confiança, a nossa fé. Só isso. Esta fé é que faz possível Deus ouvir o nosso clamor. E todos os dias, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos orando para as pessoas que estão necessitadas. Se você deseja a nossa ajuda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário. Este programa faz parte da nossa história. Faltam 339 dias para os 50 anos da Igreja Universal.